Bom dia, hoje tenho comigo Sandra Alvarez Batista. A Sandra é a diretora-geral da PHD, que é uma agência de meios do grupo Omnicom. Ela é professora convidada do ISCTE e do ISEG, e segundo sei, ou segundo penso saber, está a fazer doutoramento em Ciências da Comunicação na Universidade Católica. A Sandra deve ter começado a trabalhar com 2 anos, porque tem 21 anos de experiência profissional. Tenho 26. 26. Foi onde eu tirei a informação, saiu atrasado. Ainda nota, ainda mais. Bem, a Sandra tem trabalhado em várias áreas. Ela já trabalhou num sítio onde eu trabalhei também, no Banco Espírito Santo, aqui há uns anos. Trabalhou nas agências, na Avas Mídia, trabalhou também em algumas empresas, como a Reckitt Benckiser, a Flima, e depois também na DDB, a Leo Burnett, PBDO. Bem, eu faria aqui um elenco, elencar aqui todas as marcas e setores que a Sandra colaborou, estaria aqui se calhar meia hora, mas basicamente tem uma experiência horizontal, enfim, desde os fast moving consumer goods, a automóvel, produtos de luxo, sei lá, medicamentos, enfim, várias áreas. A Sandra é licenciada em Economia pelo ISEG e tem, que eu saiba, 2 pós-graduações, uma em Marketing e Publicidade pelo IPAM e outra em Marketing Digital pelo ISCTE. Sandra, muito obrigado por teres aceito estar aqui comigo nestes Marketing Mania Talks. Como eu costumo dizer, eu não sou jornalista, portanto, peco por alguns defeitos nestas conversas, mas eu proponho fazer uma conversa, vamos falando em torno de um conjunto de questões e, naturalmente, vamos ver como é que isto anda. Uma pergunta que eu gosto de fazer normalmente às pessoas, pode ser um bocadinho parva, mas quando eu pergunto o que é o dia da pessoa, enfim, o que é que basicamente a pessoa chega ao seu local de trabalho e, em linhas gerais, em que é que consiste o dia? Qual é que é o objetivo desta pergunta? É um pouco ter uma ideia, no fim de contas, das funções que desempenha e das áreas que abrange. Portanto, eu começaria por aí. Certo, muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e por todo esse descritivo. Muito obrigada por tudo. O meu dia, efetivamente, nunca é igual. Eu acho que isto... acho que acontece com muita gente, mas nas agências, se calhar, um bocadinho mais, até pela panóplia de mercados e de marcas que acabaste por descrever, muitas delas, não todas, algumas trabalhadas mesmo no lado da marca, mas muitas delas trabalhadas em lado da agência, faz com que o dia seja sempre diferente. E agora, com a pandemia, mudou um bocadinho, efetivamente, porque havia uma coisa que eu não fazia e que agora passei a fazer, desde há um ano e tal para cá, que é uma reunião diária logo de manhã com a equipa. O ser logo de manhã foi porque foi a hora que escolheram, não é nada com o objetivo de controlar nada, não tem nada esse objetivo, porque acho que todos percebemos que trabalhar desta forma não é assim que funciona. Portanto, toda a gente escolheu que aquela era a melhor hora, então fazemos às 9h30 sempre uma reunião com a equipa. Portanto, eu começo o dia a fazer essa reunião. E depois, assim, na realidade o meu dia vai sendo entre reuniões internas, entre reuniões com clientes. Eu tento, mas raramente consigo, verdade seja dita, concentrar muitas reuniões na parte da manhã para depois me libertar tempo por coisas que tenho que efetivamente fazer, documentos que tenho que construir, mas tenho imensa dificuldade, não é? É muito difícil, são muitos clientes, é difícil conseguir conciliar dessa forma e temos obviamente que ser flexíveis. E portanto o meu dia vai variando entre reuniões internas, externas. Temos também uma reunião, mas isso é uma vez por semana, e à segunda-feira com a direção da Omnicom, e essa também é fixa, essa é ao final do dia. Mas assim, de coisas fixas é basicamente aquela da manhã e a da tarde. Depois eu aproveito muito a hora do almoço, hoje em dia menos, por razões óbvias, não é? Da pandemia, para fazer almoços com clientes, com fornecedores. Portanto, tenho assim sempre um dia bastante cheio e diversificado. É verdade. Olha só, isto é difícil de chamar de sensibilidade, conhecimento, não fiz nenhum estudo de mercado, mas eu conheço muitas empresas hoje em dia com esta questão de, pronto, está em cima da mesa a história da transformação digital, digitalização, etc. Por aí fora. Algumas empresas, naturalmente, utilizaram uma escapatória para dar um salto em frente e conseguiram no digital, atingir mercados que não atingiam de outra maneira. Eu tenho um bocadinho a sensibilidade, e voltando ao início da questão, é que nem sempre há uma coordenação exata e até não só no respeito à relação com o cliente, como à própria gestão da marca, não há uma relação, não há uma integração total debaixo de uma estratégia comum entre o online e o offline.
O que leva a que as empresas às vezes tenham departamentos digitais virtualmente separados de outros departamentos, não sei como é que é de chamar, mas tradicionais ou analógicos. E o que acontece também numa outra agência que eu conheça. Na minha perspectiva, isto talvez não vá conduzir, se houver, obviamente, uma gestão estratégica de topo que ponha isto tudo em conjunto, não é? E que faça coerência, tudo bem. Mas tenho a tendência que isto nem sempre acontece. Tens alguma sensibilidade quanto a isto ou não? E falo obviamente muito pelos clientes que trabalho e tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos, eu acho que isso mudou um bocadinho. Eu sinto que cada vez mais as pessoas são mais transversais, não só do lado das marcas e claramente do lado das agências. Nós, no caso da PHD, tentamos mesmo que uma pessoa tenha a capacidade de começar uma estratégia de comunicação de A a Z, em termos daquilo que são os meios de comunicação todos, sejam eles offline, sejam eles online. E, portanto, o que nós tentamos é que as pessoas sejam o mais híbridas possível, de forma que quando pegam numa marca, numa estratégia para uma marca, consigam pensar 360, consigam pensar em todas as áreas. Do lado das marcas, é verdade que às vezes existem departamentos com pessoas mais expertas na área digital, mas eu acho que eles acabam por ser muito integrados, ou cada vez mais integrados, dentro de uma área comum, em que essa chefia, por exemplo, comum, já tem uma visão já bastante boa de ambas as áreas. Claro que isto não é regra, claro que existem situações em que isto não acontece assim, mas o que eu tenho vindo a ver ao longo do tempo é que tem vindo a evoluir para ser cada vez mais assim. Há uma área nova, não é? Que hoje em dia ganha um peso muito grande, que é a área do e-commerce, que tradicionalmente era tratado como um canal, mais um canal de venda, não é? E que muitas vezes estava debaixo da área comercial e que hoje em dia eu já vejo em muitas empresas passar para debaixo da área de marketing, ou pelo menos haver aqui uma gestão, uma cogestão, ou seja, dando a respectiva importância a esse canal, que à partida poderia estar, sendo um canal só digital, poderia estar ou integrado dentro da parte de uma área mais digital ou dentro da área comercial, e hoje em dia já vejo a serem muitas equipas de marketing a tratar também desse canal. E, portanto, é verdade que ainda não está 100% como, na minha opinião, poderia estar, mas eu acho que tem vindo a melhorar bastante. E acho que se nota também, de um ponto de vista das marcas e de um esforço grande em que as pessoas que trabalham no dia a dia as marcas terem cada vez mais conhecimento da área digital, cada vez mais formação. Portanto, obviamente que recorrem às agências para ter também esse know-how, mas dentro das próprias marcas existe também essa grande vontade de ter muita expertise dentro das marcas, Pois, eu também o que penso é que é uma fundamental. tendência. Agora, deixando um bocadinho o chapéu de pessoa de marketing e mais como cliente ou potencial cliente, algumas marcas, o que eu vejo em alguns casos, isto é mais forte na parte do serviço cliente, não é? Pronto, há anos que se fala no omnichannel, quer de comunicação, quer de distribuição, quer isso tudo, mas nós verificamos que nem sempre o consumidor não consegue ter muitas vezes uma experiência coerente quando se relaciona com quando tem pontos de vários contacto com a marca. O que me leva a crer também que provavelmente a tão chamada, a tão conhecida jornada do cliente não é, na maior parte das vezes, acompanhada. Aliás, eu vi aqui há pouco um estudo da Talkdesk que dizia que, vou aqui citar, 69% das organizações que investiram em inteligência artificial, por exemplo, automatização para funcionalidades self-service, metade ainda não os utilizou. E, portanto, claro que hoje falamos já, pronto, estamos sempre em fase, eu não gosto de dizer que estamos em fase de transição, porque eu acho que sempre se Como está em sempre. fase de transição, não é? Muitas Claro. coisas evoluem mais rapidamente e estamos sempre em fase de transição. O que nem sempre é fácil acompanhar por parte das empresas, requer investimentos, requer técnicas, requer conhecimentos. Mas, de qualquer maneira, o que me parece é exatamente isso, é que nem sempre, embora se caminhe nesse sentido, ainda há alguma desarticulação entre os vários pontos de contacto com o cliente, o que às vezes o baralha um bocadinho. Sim, às vezes é verdade e às vezes às vezes as razões são várias. Uma delas, logo para começar, é que muitas das empresas também dizem que são consumer-centric, não é? Portanto, que analisam a jornada do consumidor e querem ser completamente consumer-centric e depois não são. Basta pensar, eu acho que basta pensarmos, porque uma coisa é dizer, outra coisa depois é ser. Basta pensarmos nos horários que as agências dos bancos têm
não é? Bem sei que cada vez menos se vai às agências dos bancos, mas também é muito difícil uma pessoa que tenha um horário normal de trabalho conseguir ir, porque não é de todo consumer-centric, não é? Não se está de todo a pensar quando é que dá jeito a uma pessoa. Eu estou a dar o exemplo de uma agência de um banco, pode ser outro exemplo qualquer, ou seja, muitas vezes pensa-se que se é consumer-centric, mas não se é. Ou seja, faz-se o produto e depois tenta-se vender aquele produto ao consumidor, tentando de alguma forma ajustar aquilo que se acha que o consumidor gosta. E na minha opinião tem que ser exatamente ao contrário. Pronto, portanto, eu acho que esse é logo um dos pontos de dificuldade. E depois há outra coisa que é assim, quando nós estamos a falar de meios digitais e a tentá-los juntá-los com os meios offline, a tentar essa omnicanalidade, há aqui alguns pontos de tracking que às vezes nós não conseguimos, que os perdemos, não é? No próprio digital, nós muitas vezes, basta às vezes nós mudarmos de device ou mudarmos de browser para que esse tracking já se perca. E nós, imagina, saímos de um browser, entramos no outro browser, no mesmo site da mesma marca, se não houver um login feito, a marca não percebe, pode não perceber que é a mesma pessoa e não vai perceber. Não é? E então, essa experiência que deveria ser boa de chegar ao site e a marca nos reconhecer, não consegue ser feita. Portanto, ainda existe muita evolução que tem que acontecer a todos os níveis. Portanto, acho que é um caminho que está a ser traçado e que se vê melhorias de dia para dia, na minha opinião, e evoluções, mas não se está ainda no ponto ótimo, não se estará nunca, porque quando se estiver nesse ponto ótimo vai-se inventar outro. Claro. Eu vi recentemente um estudo da Bain & Company, referente, salvo erro, a 2019. Quer dizer, o estudo foi publicado em 2019, portanto, provavelmente será 2018, 2019. Mas um estudo transversal mundial feito em que foram inquiridos CMOs e, noutros casos, alguns diretores de marketing, que afirmaram, a dada altura, 80% deles afirmaram que causavam experiências inolvidáveis aos seus clientes, experiências excelentes aos seus clientes. Curiosamente, a Bain & Company inquiriu também clientes, enfim, dessas empresas, e só 8% é que disseram que tinham tido grandes experiências com as marcas. Portanto, isto leva um bocadinho a pensar que muitas vezes parece que os profissionais de marketing andam um bocadinho afastados, quer dizer, ou não percebem bem o que é que os clientes querem, não é? Ou então julgam que querem, julgam que sabem e na realidade não sabem. Pronto, isto mais... Claro, nós para saber temos que estudar, não é? Temos que perguntar. Se não se pergunta e se pressupõe, claro. depois pode não bater certo. Eu vi há pouco tempo uma aplicação da Heineken referente à UEFA World Cup. Me pareceu interessante porque eu acho que o gaming atravessou um bocadinho o mesmo caminho que se calhar muitos outros meios de início. Quer dizer, começou-se a fazer publicidade tradicional no meio, quer dizer, onde estava a jogar, depois aparecia um outdoor com a marca, ou aparecia não sei o quê, que naturalmente não terá muito efeito, ou terá um efeito bastante mais reduzido que outras formas de utilização. Em particular, eu gostei deste, porque acho que cria um envolvimento na realidade. Se uma pessoa gosta de cerveja e gosta de futebol, na realidade acaba por ficar envolvido, não é, com o futebol e com a marca. Sim. Vocês têm trabalhado também nessa área ou não? Sim, nós trabalhamos e nós temos oferta também nessa área, ou seja, quando nós trabalhamos os meios, trabalhamos transversalmente e há dentro mesmo dos próprios jogos e toda essa área de gaming, existe oferta de mídia que nós podemos utilizar, algum um bocadinho parecida com aquela que há um bocadinho referenciáveis, não é? Um jogo de futebol, em de repente existe publicidade, seja estática, seja em movimento, a determinada marca. Nós trabalhamos essa área e temos também essa oferta. Nós não temos muitos clientes a trabalhar, ou seja, que eu te possa dar assim um exemplo espetacular em termos de utilização de gaming. Pois, claro, temos aqueles clientes com cartões de fidelização, que na realidade é um gaming na mesma, porque estás a juntar, mas é um gaming, pronto. Estamos aqui um bocadinho quase a forçar. Assim, exemplos de clientes ou de marcas não tenho. Eu posso dar um exemplo que junta aí um bocadinho isso que estás a dizer, mas é um exemplo nosso interno da PHD, da Network PHD. Mas esta questão do gaming nós já trabalhamos há muito tempo. Aliás, se não sabes, mas a PHD de 2 em 2 anos, aliás, todos os anos escolhe um tema que acha que é assim um hot topic na mídia e na comunicação para desenvolver. E depois no Festival de Publicidade de Cannes apresenta esse tema com convidados, por aí fora. E de 2 em 2 anos lança um livro e vamos lançar agora o deste ano. E há uns anos atrás lançámos um livro sobre gaming. E após lançarmos esse livro sobre gaming, desenvolvemos uma plataforma que é a nossa plataforma de planeamento estratégico,
que é toda assente em gaming. Uhum. Ou seja, todos os colaboradores da PHD mundialmente têm acesso a esta plataforma e nós somos pontuados pela nossa participação nas estratégias. Uhum. Obviamente com tudo aquilo que são limitações de confidencialidade entre marcas, mas isso nós quando entramos na plataforma a primeira vez nos registramos, dizemos logo que marcas é que podemos trabalhar, que não podemos, que haja concorrência. Imagina, na China alguém está a lançar, quer fazer uma campanha, e então pede opiniões sobre ideias. Pode ser aquilo é nas fases todas, pode ser na fase ainda muito inicial de estar a recolher informação, pode ser na fase... Então, tens as fases todas do processo de planeamento estratégico. E então nós podemos participar e vamos sendo pontuados. Então depois há um ranking, há ranking de países, há ranking de pessoas, com prémios atribuídos, com viagens, com tudo e mais alguma coisa. Portanto, inclusive temos uma app também no telemóvel para facilitar, portanto, não só utilizamos em desktop, como também temos no telemóvel. Então acho que este é um exemplo engraçado de como utilizar o gaming ao nível empresarial. Não é? De cliente, não tenho assim nenhum cliente, mas como esteja a lembrar, espero não estar não me lembrar de algumas, não tenho assim nenhum cliente que utilize, não tenho como esse caso está a dizer da Heineken, que é um excelente exemplo. Tenho este da PHD, que também é bom. Claro. Olha, isto já é uma tendência para as agências, em especial as grandes, terem, como estavas a referir, uma horizontalidade de serviços e de visão de comunicação. Mas, de qualquer maneira, eu não ia te dizer como é que tu me podes vender uma PHD, mas vocês têm algum tipo de soluções diferenciadas, de forma de trabalhar que me convença a ser cliente? Eu acho que sim, claramente, isso, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, claro que sim, claro que sim. Nós no caso da PHD, portanto, que é uma das agências do grupo Omnicom, nós temos uma forma de trabalhar em que as várias agências, portanto, quer seja a PHD, quer seja a OMD, que são as duas principais agências, depois existe uma terceira agência que se chama IMKey, que trabalha exclusivamente a marca da Mercedes, a Daimler, porque eu já tinha na PHD o grupo Volkswagen, na OMD já tinha o grupo Renault-Nissan, e quando ganhámos a Daimler foi criada essa agência. Mas as duas marcas mais conhecidas são a PHD e a OMD, e a nossa forma de trabalhar é, nós dentro de cada uma das agências temos as valências todas. E depois, além disso, temos fora, portanto, transversal às agências todas, unidades de expertise de várias áreas que, quando começamos a considerar que já passam a ser áreas mainstream, incluímos dentro das agências. Para dar um exemplo. Por exemplo, nós temos uma agência nova que lançámos há não muito tempo, que é uma agência de performance, puramente performance, e, portanto, que joga sempre que necessário, sempre que faz sentido com aquilo que são as nossas estratégias de comunicação das marcas, não é? Dentro de cada uma das agências. Podemos também estar a trabalhar para uma campanha cujo objetivo é performance, mas ou seja, a forma de compra não é exatamente a mesma, é diferente. Portanto, temos uma agência específica de performance. Lançámos agora também uma agência de e-commerce, em que fazemos consultoria e não só fazemos consultoria, como executamos, portanto, ao nível do processo todo de e-commerce. E depois temos uma área de insights fortíssima, uma área de data e tecnologia fortíssima, onde conseguimos não só apresentar aos nossos clientes dashboards de apoio à decisão muito bons, que eu acho muito bons e muito flexíveis de se adaptar às necessidades de cada cliente, como os próprios insights que conseguimos retirar de todos os estudos que fazemos e que obviamente são importantíssimos para as estratégias de comunicação que depois aplicamos. Portanto, temos estas áreas que são fora das agências e onde as agências vêm beber informação. E depois dentro das agências temos todas as áreas, compra programática, search, social, tudo o que tu possas imaginar. Depois ainda temos uma agência de ativação de marca, que também é fora, portanto, que ambas as agências também utilizam, ativação de marca, branded content, portanto, em todos os meios, sejam mais offline, online. Portanto, o grupo é muito, muito, muito completo. E estou a falar só da área de mídia, porque o grupo, como sabes, tem a área das agências de publicidade e de serviços de marketing e de relações públicas e tudo isso. Mas aqui estava-me a focar aqui dentro da área de mídia. Mas acho que se eu te dissesse, então, se me perguntasse o que é que são assim, as duas grandes novidades para o grupo, eu diria que a agência de e-commerce, sem dúvida, e a de performance também. Vieram trazer serviços novos. Okay.
tens a sensação, vocês têm a sensação que os clientes, esta questão das agências, isto é uma questão desde sempre e nunca vai acabar, de ter os serviços todos concentrados numa agência ou ter várias agências. Portanto, é difícil estas perguntas genéricas, acho eu, porque cada caso é um caso. Há clientes que preferem estar juntos, outros que preferem estar separados. Mas tens ideia que há assim alguma tendência no sentido num sentido ou noutro, portanto, no sentido de cada vez mais haver uma relação com agências especializadas em determinados assuntos, portanto, não necessariamente do mesmo grupo, ou, pelo contrário, uma tendência para concentrar os vários serviços numa mesma agência? Eu acho que há tendência para concentrar, e essa é uma das razões pelas quais nós tentamos ter os vários serviços, porque, como é óbvio, é sempre trabalhoso e oneroso para um grupo estar a acrescentar novos serviços, mas nós, pelos pedidos que nos são feitos pelos clientes, a tendência que nós achamos que existe é realmente de concentração, e daí a nossa necessidade de resposta de termos esses serviços, como por exemplo o de e-commerce ou da performance. Portanto, o que eu tenho visto é uma vontade de concentração dos serviços. Quando se recorre à agência, concentração na agência. Depois existem os casos, como estavas a falar, que são ciclos, não é? De alturas em que as marcas decidem fazer in-house agências, não é? Vão buscar pessoas às agências, sejam de mídias, sejam de publicidade, criam departamentos in-house, depois percebem com alguma rapidez que essas pessoas se desatualizam e que perdem essa capacidade de atualização que se tem muito nas agências, porque as agências é um mundo muito, muito, muito dinâmico em termos de atualização. Primeiro, então digitalmente está todos os dias muda alguma coisa, está sempre a mudar. E nós estamos sistematicamente a dar formação e as pessoas são sistematicamente atualizadas, não é? Quando depois se criam essas áreas in-house, o que acontece muitas vezes é, se for a área criativa, os criativos perdem tudo aquilo que é o viver num departamento criativo, não é? E inspiração e ideias. Se for na área de mídia, perdes muito essa atualização e, portanto, tens ciclos em que vês a acontecer isso, tens ciclos em que vês outra vez a recorrer às agências, tens uma outra coisa que é ter pessoas das agências, portanto, quase em outsourcing, dentro dos clientes. Portanto, há inúmeras formas diversificadas, mas eu acho que é sempre por ciclos e não estão todas as empresas no mesmo ciclo, não é? Não, há modas, é verdade que há modas, mas eu acredito que, obviamente, as agências estão para continuar e para durar e com o seu papel muito bem definido, naquilo que é o suporte às marcas e aos departamentos de marketing, comunicação e por aí fora. Portanto, falamos hoje em dia também em muitas tecnologias, enfim, estamos numa fase de transição não é transição, numa fase de impacto, não é? Disruptivo, sim, enorme a nível do marketing e da gestão. Enfim, fala-se nestas coisas, fala-se e utiliza-se, não é? As big data, as clouds, os customer journey, etc. Enfim, da tua perspectiva, quais são os principais desafios, então, que uma agência como a vossa, e não só a agência, também, digamos, o marketing em geral, se vai defrontar, enfim, neste próximo futuro? Sim, e sobre a questão, eu só lembrar de uma coisa em relação à pergunta que me estavas a fazer anteriormente, que é uma outra coisa que às vezes temos alguma dificuldade, que é que os nossos interlocutores têm que ter poder de decisão. E isso é umas coisas que às vezes, durante um determinado tempo em que as equipas continuam a ser curtas e cada vez mais reduzidas, e que às vezes o poder de decisão não está na introdução. E depois é difícil, isso torna o processo mais complicado. Mas pronto, era só para completar a anterior. Mas esse é o grande desafio. O grande desafio, eu outro dia estava a ouvir o Seth Godin a falar, e era ele próprio que dizia o que é que ele achava que era o grande desafio, que é do presente e do futuro, e eu concordo com ele, tem a ver com a conectividade, não é? Com esta questão da conectividade a todos os níveis, e aqui estamos a falar a todos os níveis, dentro da empresa com os seus consumidores, da empresa com os seus fornecedores, ou seja, estamos a falar de comunicação, mas não estamos só a falar de comunicação, estamos a falar de serviço pós-venda, ou seja, toda esta conectividade que tem que existir e tem que continuar a existir, e a tecnologia tem que continuar a desenvolver-se para que cada vez mais ela seja efetiva, eu acho que é o grande desafio para nós e para todas as empresas, assim, de um modo geral, porque na realidade esta conectividade o que nos dá é cada vez mais data, não é? Nós cada vez temos mais data, e depois essa data tem que ser
trabalhada e saber trabalhá-la para que ela tenha insights, para que nós com esses insights consigamos outra vez voltar quase a alimentar a máquina. Eu acho que é o trabalhar desta conectividade sem cortes, não é? Sem pontos de fuga, porque neste momento ainda acontecem esses pontos de fuga, falando muito ao nível da comunicação, nós às vezes queremos fazer um tracking, desde um banner, por exemplo, que nós lançamos, até à venda de um carro, e há aqui pontos de fuga, não é? Nós queremos perceber se foi este banner que fez vender aquele carro, ou qual é que é, não é? Esta taxa, qual é a taxa de conversão? E que às vezes esta medição não está ainda 100% afinada, vá. Eu acho que toda esta conectividade, toda esta quantidade de informação que se pode trazer e gerar e trabalhar é o grande desafio, na minha opinião. Voltando só à questão anterior, por acaso estava aqui agora a recordar, embora já fora do tempo, que realmente um dos problemas que deve haver, e todos nós acabamos por refletir de uma forma ou de outra as nossas experiências, é a questão da maior ou menor autonomia do contacto, isto tanto da parte da agência, naturalmente, como em especial da parte do vosso cliente, porque muitas vezes o que acontece é que há ali dois níveis há um nível que a pessoa que recebe, imaginemos, isto pode ser de uma campanha, pode ser de uma coisa qualquer, no diz respeito à relação entre a agência e o profissional de marketing que está do outro lado. Uma coisa é ele perceber e pronto, se falar a mesma linguagem, etc. Outra coisa é depois, se ele não tem a capacidade de decisão, ter que ir mais acima. E, portanto, às vezes o ir mais acima torna um bocadinho difícil as questões, porque, por um lado, o grau, muitas vezes, de conhecimento técnico não é naturalmente, não tem que ser, mas não é naturalmente o mesmo, e se a pessoa não tem esse poder de autonomia, admito que seja complicado. Admito que seja complicado porque às tantas anda-se ali numa situação que, enfim, depois acaba por ter impactos negativos na implementação de soluções. Eu também falo nisto porque, enfim, também tive experiências como todos boas na vida e más, e também me recordo de duas situações destas em que eu passei, isto não é para falar de mim, mas já que estamos a conversar, duas situações, até na mesma empresa, mas com dois CEOs, enfim, com situações completamente diferenciadas, em que um com autonomia total, ok? Outro em que quase que era preciso mostrar a cor do folheto, não é? Claro. Ou CEO. Mas eu acho que aí entramos noutro nível e noutra conversa que estamos a falar, passamos para as tipologias de liderança, não é? E já estamos a falar como é que é essa liderança, e eu acho que enquanto não se perceber que a cada um a sua função, não é? E responsabilizar, na minha opinião, ou seja, no sentido da pessoa ter autonomia e ter a responsabilidade, para mim é o que é correto, não é? Não faz sentido, se eu não sou expert naquela área, estar eu a decidir. Acho que a pessoa que deve decidir é a pessoa que é expert naquela área e decidir da melhor maneira e com boa fé, com boa fé para a empresa, obviamente, e fazer o seu trabalho da melhor forma, sendo responsável depois também pelas decisões que toma. E efetivamente há muitas lideranças que não são assim, não é? Que são muito concentradas nas FIAs, não é? Nas FIAs de topo. Isso é uma entropia para as empresas, total. Por outro lado, talvez pudesse ter começado por essa pergunta, que não tinha pensado, mas é assim, tu que trabalhaste na área das empresas, tudo são empresas, mas do lado do cliente, vá lá, e do lado das agências, deves notar uma diferença brutal. Genericamente, já não estou a pôr o caso que a agência A é diferente da agência B, mas em geral, pelo conhecimento, enfim, experiência que eu tenho, o ambiente das agências é extremamente mais flexível, mais ágil, do que propriamente as empresas, e fundamentalmente se for uma grande empresa. Não tens essa sensibilidade também? Sim, sim. Acho que sim. Mais uma vez, concordo contigo, não se deve generalizar porque há casos e casos, mas sim, de um modo geral, as agências têm um ambiente bastante, não só mais informal, como bastante mais flexível ao nível da decisão e de responsabilização das pessoas pelas contas que trabalham e pelas áreas que trabalham. O que não quer dizer, obviamente, que não tenham lá na mesma a chefia, caso seja necessário, para apoiar, até para ajudar a decidir se for necessário. Mas existe essa autonomia para que as pessoas tomem essas decisões. E sim, claramente, são estruturas muito menos hierarquizadas, onde a flexibilidade é maior. Tem que ser, porque são muitas contas, muitas marcas, muitas... Esse é um dos grandes problemas das grandes empresas, não é? Porque eu acho que muitas delas ainda estão naquele caminho da ótica da produção, da especialização total, não é? Ao mais ínfimo pormenor, fundamentalmente grandes empresas, que depois acabam por dificultar
a maior eficiência, a relação com o cliente, a tal percepção coerente do cliente em relação à empresa e à marca, porque acaba por haver muitos níveis de relação, não é? Não totalmente integrados. Não é? E isto, claramente, enfim, já para não falar nas N hierarquias, enfim, dos silos, claro. E a dada altura o responsável do departamento A, naturalmente sujeito a um determinado plano estratégico, ou plano, enfim, operativo, mas na realidade ele quer maximizar a sua unidade e acaba muitas vezes por... Claro, claro. Não é? E o cliente está no fim daquilo tudo, não é? Sim, não trabalhar em prol do cliente, não é? Não ser o cliente que está no topo. Eu estou-me a Ser ao lembrar, contrário. enfim, provavelmente não sabes isso, mas eu quando tive no Banco Espírito Santo, quando começou aquela grande transformação, enfim, do banco, enfim, numa certa ótica de cliente. E a dada altura, quem tinha um peso muito grande, naturalmente, o problema assim é quem é que lidera a transformação, que era a grande dificuldade. E na altura, quem liderava as transformações era o tal departamento de organização. Pronto, tinha aquela ótica tradicional de, enfim, de organizar os serviços, as coisas e tal. E era sempre muito difícil quem estava no marketing ou quem estava às vezes noutras áreas operativas defrontar-se com eles que supostamente detinham a verdade em termos de organização. Eu dizia uma coisa muito vulgar, enfim, mas dizia uma coisa que é assim, mas a questão é assim, nós o que devíamos pôr em prática é para organizar esta empresa é assim, chegar à porta da agência e dizer assim, uma coisa muito simples, como é que este banco, como é que os processos têm que estar organizados para eu, cliente, não é? Ter um único interlocutor, ter uma rápida resposta, e ter um único ponto de contacto coerente. Claro. Pronto, felizmente que as empresas não estarão, ou poucas estarão certamente a este nível, mas o aspecto hierárquico ainda continua a dominar muito e a dificultar, quanto a mim, Sim. as grandes empresas nesta flexibilidade e agilidade que é necessária. Não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. E eu vi outro ponto que tu tocaste, que eu acho que é muito importante também, e que eu acho que tem que haver sempre um equilíbrio entre a especialização e a generalização, não é? Eu há pouco falava-te na forma como nós estamos organizados, em que nós temos centros de especialização de áreas, em que na realidade precisamos mesmo ter experts naquela área, as pessoas não se podem estar distraídas com outras áreas, porque têm mesmo que ser experts naquela área, naquele momento, e a partir do momento que nós começamos a considerar que essa disciplina já é mainstream, então já introduzimos dentro da agência em que qualquer uma das pessoas que faz o processo da AZ já inclui também mais essa disciplina. E, portanto, é óbvio que tem que haver especialistas entre determinadas áreas, eu acho que é importante que haja, porque isso também traz riqueza, mas tem que haver sempre um equilíbrio muito bom entre a especialização e pessoas mais transversais. Acho que as empresas funcionam bem se conseguirem ter um equilíbrio entre as duas. E de preferência pessoas adaptadas a esse tipo de funções, não é? Porque há pessoas que gostam mesmo de ser especialistas, Claro, outras claro. gostam de ser mais generalistas, não é? Portanto, adaptadas ao perfil certo da função. Muito bem, Sandra. Olha, muito obrigado. Eram estas questões. Obrigada, eu. Mais um bocadinho. Muito obrigado pela Simpática tua a conversa. disponibilidade e, olha, até um dia destes. Obrigada.